Imagina que você tem apenas 11 anos de idade e saiu de férias com a sua família. Mas por algum motivo, o seu barco afundou. Você acha que conseguiria sobreviver sem ninguém para poder te ajudar e sem saber onde você está? Eu sou Ivan Lima e vou te contar agora uma história quase que inacreditável que ocorreu com uma menina. Arthur Duperrault era um bem-sucedido empresário na cidade de Green Bay, nos Estados Unidos. Arthur era casado com Jeanne Duperrault e juntos eram muito felizes. O casal tinha 3 filhos, um garoto e 2 meninas. Brian, de 14 anos, era o mais velho. Em seguida, vinha Terry Jo, de 11, e René, tinha apenas 7. Mas Arthur estava cansado dessa vida de trabalho. Aos 41 anos de idade, com uma boa renda, ele passou a acreditar que era hora de começar a curtir a sua família e aproveitar o que o dinheiro poderia lhe oferecer de lazer. Nisso, saiu à procura de uma embarcação para poder alugar e viajar. Ele então encontrou um barco com cerca de 18 metros de comprimento, denominado Bluebell. O Bluebell era um veleiro que possuía 2 mastros, sendo um grande e um menor. O maior mastro tinha 2 velas e o menor apenas uma. Além disso, o barco contava com uma cabine para quem viajasse. Todos poderiam ser muito bem acomodados. Arthur ficou tão encantado com o barco que decidiu que queria tirar um ano de férias, velejando em volta do mundo com a família. Mas, antes de tal proeza, decidiu fazer uma viagem de teste, de uma semana. A família sairia de Green Bay até a cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. Lá, pegaria o barco com destino às Bahamas. A data da viagem foi marcada para o dia 8 de novembro de 1961. No comando do Bluebell estaria um homem que era muito respeitado. Era o condecorado veterano da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, Julian Harvey, que seria o responsável por levar a família Duperrault. Harvey levou a sua esposa Mary Dean, junto com os demais na embarcação. Essa era a sua 6ª esposa e os dois haviam se casado em julho. No dia marcado, o barco zarpou para as Bahamas. A viagem de ida foi muito tranquila, a família estava aproveitando bastante. Arthur finalmente podia descansar e as crianças se divertiam como nunca. Jeanne também estava contente e achava bom sair da rotina de casa. Só que, na volta, tudo mudaria. Algo terrível estava para acontecer. E é aqui que a nossa história passa a focar em Terry Jo. Terry e sua irmã mais nova, René, dormiam em uma barraca no fundo do convés. Só que na noite do dia 12, a irmã decidiu dormir com os pais. Portanto, Terry Jo foi dormir sozinha em sua barraca. Eis que, no meio da noite, ela acordou com os gritos do seu irmão, chamando pelo seu pai desesperadamente. Mesmo com medo, ela decidiu ir para a parte da frente do barco para ver o que estava acontecendo. Ao chegar lá, para o seu horror, ela viu o corpo de sua mãe e de seu irmão mortos. Seu pai também havia morrido e sua irmã René foi afogada. A menina passou a procurar pelo pai. Nesse momento, Harvey, com uma espécie de faca na mão, viu Terry Jo e, de forma severa, a mandou voltar para onde ela estava. Com medo, a garota seguiu as ordens do homem. Enquanto isso, ele começou a destruir o barco para poder afundá-lo. Percebendo que o homem havia pegado uma embarcação menor de madeira e o corpo de sua irmã mais nova para poder escapar, e vendo que o navio estava afundando, ela começou a procurar por um bote para se salvar. Ela encontrou um e desamarrou, e antes do navio afundar, se abrigou nele. Mas havia um grande problema. O pequeno bote, de 1,5 metro por 60 centímetros, não tinha uma gota de água e nenhuma grama de comida. No primeiro dia, Terry Jo afirmou que não sentiu fome, mas disse que aos poucos ia sentindo que sua língua estava ficando cada vez mais seca. Mas, de acordo com ela, o mais difícil
foi ter ficado tanto tempo debaixo do sol. Aos poucos, o sol ia queimando a sua pele e a insolação ia piorando seu estado de saúde. Por outro lado, Harvey teve muita sorte na sua empreitada. Em menos de 24 horas, ele foi resgatado por um petroleiro que ia em direção a Porto Rico. Ele afirmou que era o capitão do Bluebell e disse que seu barco tinha sofrido com uma forte tempestade e que, por conta disso, os mastros do navio acabaram cedendo e, na queda, acabaram matando a família do Perrault. De acordo com Harvey, muito danificado, o barco começou a sofrer com um vazamento de gás. Pegou fogo e acabou afundando. Ele disse que até mesmo a sua mulher teria morrido afogado. Tudo isso foi dito de forma extremamente emocionada. Ele repetiu a mesma história para a guarda costeira. O corpo de René serviria como se fosse uma prova de tudo o que ele havia dito. Mas como você já percebeu, tudo isso era uma mentira. E o pior, havia uma pessoa que viu boa parte do que aconteceu e que estava à deriva, no meio do oceano. Lógico que eu estou falando de Terry Joe. No segundo dia, após passar muito frio à noite, Terry Joe foi ficando mais debilitada. Porém, em um dado momento, ela não só ouviu como viu um avião de pequeno porte passar perto dela. Ela agitou os braços e tentou chamar a atenção do piloto, mas nada aconteceu. Ninguém a viu. A frustração tomou conta da menina. Em um dado momento, ela já não via mais tantas perspectivas de ser salva. O terceiro dia veio e a sede aumentava. A pele estava ficando muito seca e cada vez mais desgastada. Alucinações já faziam parte da mente de Terry Joe. Ela chegou a ver ilhas desertas com coqueiros que não existiam. Até que no quarto dia, após o naufrágio e todo o horror vivido, a sorte de Terry Joe iria mudar. O navio da Marinha Grega que estava passando pelo canal Northwest Providence, no Mar do Caribe, apareceu. Foi aí que alguém da tripulação viu o pequeno bote onde estava a menina. Logo, o comando do navio foi alertado e os presentes se mobilizaram para salvar a garotinha. Uma foto icônica foi tirada, instantes depois que eles avistaram Terry Joe. Nela, é possível ver que a menina estava bem quieta e sentada na beira do bote. Após ser levada para o navio, foi constatado que, obviamente, a menina apresentava fortes sinais de desidratação e desnutrição. Além disso, ela estava muito assustada e pouco falava. Só que a notícia de que Terry Joe tinha sobrevivido começou a circular pelo país. E não demorou muito até que Harvey passou a saber disso também. O desespero tomou conta dele. Agora havia alguém que poderia dizer o que realmente havia acontecido no Bluebell. Não vendo nenhuma saída possível para isso, ele decidiu se matar no banheiro de um pequeno hotel onde havia se hospedado com nome falso. A polícia só chegou ao local e descobriu que se tratava de Harvey, quando uma camareira foi entrar no quarto para limpá-lo e não conseguia acessar o banheiro, onde ele havia tirado a própria vida. Uma investigação foi feita para se saber o que realmente havia se passado no Bluebell. O depoimento de Terry Joe foi fundamental. Oficialmente, as autoridades chegaram à conclusão de que Harvey teria matado sua esposa por conta do seguro de vida de $20 mil que ela tinha feito. E se ela morresse em um acidente, lhe era pago o dobro, ou seja, $40 mil. E essa não foi a primeira vez que uma esposa de Harvey, que tinha seguro de vida, havia morrido de maneira suspeita. Portanto, foi por conta do dinheiro do seguro que ele acabou matando a sua companheira e alegou no depoimento que ela teria se afogado. Só que quando Harvey matou sua esposa, Arthur du Perrault acabou vendo tudo e foi questionar o comandante do barco. Temendo ser denunciado, Harvey matou Arthur e depois foi atrás do resto da família. Depois disso,
afundou o navio para poder apagar seus rastros. Só não contava que Terry Joe sobreviveria ao desastre. E, aliás, essa é uma dúvida que existe até hoje. O motivo de Terry Joe não ter sido morta. A própria já afirmou diversas vezes que não sabe por que ela foi a única pessoa poupada por Harvey naquela noite. Essa é uma pergunta que ela se faz todos os dias. E eu te faço agora. Por qual motivo você acha que Harvey poupou Terry Joe? O vídeo de hoje vai chegando ao fim. Um abraço e até mais.